Boa noite, amigas e amigos dos analistas, amigos, amigas, amizade, companheirismo, respeito, ética, responsabilidade, paixão, carinho, atenção. Palavras tão fundamentais para a convivência. Não apenas a convivência íntima com os nossos amores, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, mas palavras fundamentais para o convívio em comunidade, quiçá para o convívio social. Se todos nós estabelecêssemos estes conceitos, vamos transformar estas palavras em conceitos, se transformássemos em conceitos, teríamos uma convivência, sem dúvida, bastante suave. E estas palavras conceito podem ser absolutamente aplicáveis a algumas pessoas. Procure o senhor e a senhora agora, lá nos quartinhos da sua mente, quais são essas pessoas especiais a quem podemos atribuir estas qualidades. Eu tenho aqui hoje uma pessoa a quem atribuímos estas palavras, estas qualidades. E não para nós, para os seus amigos, para os seus colegas, mas as suas atitudes, inclusive suas atitudes políticas, inclusive enquanto político, e este advérbio pode ser aplicável, porque político em mandato é apenas um enquanto. Estou falando do meu amigo Luiz Pedro, o nosso querido velho, que alegrava esta mesa sempre que aqui estava, e nos últimos tempos ele estava aqui sempre. Um coração tão grande, tão delicado, que não aguentou. E depois de 68 anos, resolveu que já era hora de ir bater em outro lugar. O nosso querido analista Luiz Pedro nos deixou ontem, depois de passar 2 dias lutando. Luiz Pedro teve um infarto no domingo, começou a infartar pela manhã e foi piorando, e foi hospitalizado, muito bem cuidado, mas foi uma lesão muito grave e o velho não suportou. Foi embora, mas deixou um legado que já começou a ecoar. Nas últimas horas, muita gente escreveu sobre Luiz Pedro, sobre tudo de bom que ele fez. Hoje nós vamos falar sobre ele aqui nos Analistas. E para isto, temos os nossos colegas de fé de sempre, Felipe Clã, Marcos Saldanha, e um colega que não é muito frequente, mas já esteve algumas vezes neste programa, e é alguém que conheceu o Luiz Pedro, que escreveu sobre ele, e é um amigo nosso, Emílio Azevedo, jornalista, escritor, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso amigo Luiz Pedro. Felipe, vou começar com você, que era habitual diário aqui com o nosso querido Luiz Pedro. Foi um prazer imenso conviver com ele, não só na amizade que cultivávamos fora daqui, mas nesta mesa, nas análises políticas. Boa noite. Olha, assim, normalmente quando perdemos um amigo, fica aquele oco
né, dentro da gente, aquela dor, eu falo para vocês que aqui dentro está uma pedra, né? Assim, eu estou tentando desmistificar esse sentimento. É uma amizade que nasce na década de 80, de um moleque que admirava aquele homem na rua, aquele comunista, né, ferrenho, com seu megafone, sempre presente, aquele homem grande que se destacava. Mas tem uma coisa que é muito importante, muito importante. Luiz tinha a preocupação de ajudar e fazer as pessoas felizes. Mais do que salvar as pessoas, mais do que ser revolucionário, mais do que mudar a vida das pessoas. Ele pensava sempre no final, ele me dizia muito isso. De tudo que eu fiz, ele dizia, o mais importante era se, a cabo de qualquer coisa, a pessoa estivesse sorrindo para mim. Olha, Geraldo, eu agradeço muito, muito. E ontem, quando nós dois estávamos voltando do velório, eu te agradeci isso. Que não precisava agradecer, porque você era um amigo dele, você era um companheiro. Mas eu te agradeci muito por você ter convidado e nós termos tido o prestígio de estarmos juntos. Eu quero lhe agradecer em público, porque você não sabe como você fez Luiz Pedro feliz. Luiz parte, mas parte feliz, Emílio e Marcos. Isso é que é importante. E ele retribuiu cada centímetro do que nós fizemos por ele. Emílio, você escreveu um texto belíssimo, conseguiu resumir em algumas linhas toda uma trajetória de uma vida de Luiz Pedro. É uma pessoa que, além de ser aquele homem carinhoso, tem uma importância gigantesca para os movimentos sociais, para a luta política, não é isso? Estamos falando de um personagem político, de um ator político do Maranhão, né, de um agente político, pouco mais de 24 horas depois da sua morte, né? Isso ainda no calor da emoção, não é fácil ver o Felipe aqui emocionado, para mim que convivi com ele, quer dizer, você tentar ter esse distanciamento, né? Os que morrem, o Brasil tem muito isso, só aparecem as qualidades. Mas a bem da verdade, eu tenho um grande amigo historiador que ele não gosta de biografias, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito. Muita gente sabe da nossa amizade, que é o Wagner Cabral, ele detesta biografias. Eu já gosto muito de biografias, mas eu entendo a crítica do Wagner em relação a biografias. As biografias são sempre no sentido, às vezes, de exaltar e tal. As não autorizadas são um pouco melhores. Eu mesmo, quando escrevi sobre Maria Aragão, passei 8 anos para publicar, porque com o esforço de tirar a admiração que eu tinha pelo personagem. Voltando para Luiz Pedro, eu acho que para você ver a importância de Luiz Pedro, que como qualquer pessoa tinha qualidades e defeitos, mas é ver o processo histórico. Onde estava Luiz Pedro na história, que é o mais importante do que todos nós, né? É o processo histórico, o avanço social. Esse programa aqui, por exemplo, é um programa que discute conjuntura. Então, se a gente teve num momento que está hoje numa conjuntura difícil, nacional, é porque algumas coisas aconteceram antes, de certo e de errado. E essas coisas que aconteceram antes de certo e de errado, tiveram pessoas fazendo coisas certas e pessoas fazendo coisas erradas. No caso de Luiz Pedro, como eu falei no início, tem aí pouco mais de 24 horas que ele partiu, mas basta passar rapidamente aqui a lupa em cima da história recente do país e do Maranhão, que você vai ver ele em várias situações importantes, ele situado do lado certo da história, do lado que era o justo, que era o democrático e que era o correto. Isso eu me senti na obrigação de fazer aquele texto, por ter convivido e por ter algumas informações a respeito dele e saber quem foram as pessoas que conviveram com ele. Aí foi ligar para algumas pessoas e botar no papel ali. E prestar o justo... nem chamo de homenagem, o justo registro. Para começar, né, Emílio? Saldanha, Emílio falou aqui a palavra de inscrição na história. Você que é
o especialista aqui, que é historiador, do ramo, isso, que tem a teoria e a técnica, a metodologia, já foram muitos anos. Luiz Pedro chegou aqui no Maranhão garoto. Hein, Felipe? Foi tão lindo ver o Washington junto com ele ontem. Os dois chegaram aqui garotos, o Washington, Luiz lá de Fé junto com ele. Eu acho que vai ser possível anotar alguma coisa, não só no jornalismo, mas também nos livros de história, não? Sem dúvida. Ele reconhecidamente prestou um serviço histórico importante. O texto que ele vinha fazendo por último, e eu cobrava sempre da necessidade dele escrever, dele registrar, para que essa memória não se perca, sobretudo essa memória recente, né? Que eu acho que nós brasileiros falhamos numa memória mais longínqua, mas falhamos também em não registrar a memória recente. Para além do jornalismo, pensar, né? Fatos de 3, 4 anos atrás, 10 anos atrás, também são fatos importantes. E ele vinha fazendo um registro muito interessante. E outra coisa, era um profundo conhecedor da história do Maranhão. História mesmo, história. Conhecia personagens, conhecia fatos, conhecia lugares e conhecia pessoas, né? Ele circulava muito do sul ao norte do estado, conversando com pessoas, ouvindo histórias. E isso é uma grande capacidade que um historiador tem que ter. E aí, é muito interessante, porque como é que você faz, né? Eu jamais faria a biografia dele, porque eu não conseguiria tirar a admiração que eu tinha, porque o garoto, vamos dizer assim, universitário, ainda lembro dele lançando, eu fui ao lançamento do VHS dele sobre o Che Guevara. Então, para um garoto que está fazendo história e jornalismo, como eu fazia as duas faculdades, então aquele cara que juntava a história e o jornalismo, quer dizer, ele percorreu os caminhos de Che Guevara morto na Bolívia. Ele esteve lá, então eu vi pela primeira vez esses lugares pelo VHS dele e usei nas aulas. Então, e aí ele estava aqui do lado, a gente trabalhando junto, né? Então, a sensação é que aprendi muito com ele e era possível aprender muito mais. A forma como ele analisava as histórias. E eu lembro muito da cobertura das eleições. Já ao contrário de vocês, a minha amizade com ele já foi mais recente, né? De todos aqui, já um pouco mais recente. E eu lembro de ter falado com ele sobre isso. A gente conversava sobre eleição, aquela disputa toda. E eu perguntei para ele: Luiz Pedro, você também participou de eleições, você também disputou, contou os seus votos. Mas, meu amigo, vale a pena, valeu a pena. E você não se arrepende de ter se candidatado e tudo? Aí ele me olhou assim do lado e cantou assim: começaria tudo outra vez, se preciso fosse. Esse entusiasmo é muito legal, porque no nosso último encontro, Geraldo, no shopping, antes daqui do último programa, ele estava muito animado, e aí é que a proximidade nossa, o que eu lamento muito, é que estava acontecendo cada vez maior. Ele começou a dividir comigo um projeto, a ideia de um projeto, de um registro visual da estação ferroviária de Rosário. Então ele tinha viajado para lá, e nós começamos a trocar ideias, não só Rosário. Eu comecei a falar: mas tem Itapecuru. Aí fiz uma ponte com o pessoal da feira literária, a festa literária de Itapecuru. Inaldo, vamos levar o Luiz Pedro, que está pesquisando Rosário, vamos incluir a estação. Então assim, você vê, né? Poucos dias antes, vívido, alegre e cheio de ideias, cheio de entusiasmo. Isso era muito legal, isso era muito bacana. Muito bem, voltamos já com mais histórias sobre o nosso amigo Luiz Pedro. De volta com os analistas. Hoje a bancada está reunida com Marcos Saldanha, Felipe Clã, Emílio Azevedo e eu, para falarmos um pouco sobre um colega que compartilhou esta mesa com a gente. E era muito fácil para nós que temos uma ideologia parecida, acho que nós quatro aqui, se não temos exatamente vírgula por vírgula, mas temos uma indicação semelhante daquilo que como interpretamos a política, a sociologia. Mas até pessoas que tinham um pensamento contrários admiravam Luiz Pedro, por conta da sua doçura. Quer ver? Eu tenho um depoimento aqui, eu vou mostrar para vocês. Bota aí, Elielton, por favor. Eu fui colega de Luiz Pedro na Assembleia Legislativa, quando nós dois nos elegemos deputado em 1982. Passamos 4 anos convivendo como deputados e depois
passamos o resto da vida sendo bons amigos. A gente não tinha a mesma ideologia, a gente nem sempre concordava com a política, mas nós solidificamos uma amizade verdadeira, uma amizade profunda, nos respeitávamos muito e nos admirávamos. Nós tínhamos uma relação muito boa mesmo. O Luiz era uma pessoa que a gente pode chamar de pessoa de bem e do bem. É uma perda irreparável, a perda de Luiz Pedro. O meu camarada Pituba, eu brincava com ele, porque esse era o apelido que ele tinha na época que ele era do MR8 ainda, lá no Ceará. E vou sentir muita falta dele. Mesmo que a gente não convivesse todos os dias, mesmo que a gente não tivesse uma proximidade diária, a gente, sempre que se encontrava, levava longos papos e conversava muito sobre São Luís, sobre o Maranhão. Vou sentir muita saudade dele. Esse é o atual secretário de Comunicação da Prefeitura de São Luís, ex-deputado estadual, ex-deputado federal Joaquim Aikel, um homem que foi gerado ali no Grupo Sarney, que é um homem de ideias mais conservadoras e que ainda assim vê as qualidades de Luiz Pedro. MR8, hein, Luiz Pedro? O Joaquim foi longe aí. O Emílio, Luiz Pedro foi deputado por 2 vezes, é um homem que foi secretário, juntamente com você, que também fez parte do governo Jackson Lago, foi o homem chefe de gabinete ali naqueles cargos, tanto quanto o Jackson prefeito e como governador, e é um homem que terminou a vida igual a gente aqui, como jornalista, andando de Uber. Não é muito frequente isso em muitos políticos, né? Isso me chamava atenção. Eu nunca comentei isso, mas me chamava atenção. Luiz Pedro, ele ocupava um cargo importante de deputado ou de secretário, terminava aquela gestão, você encontrava ele numa redação de jornal, no Imparcial, no jornal de Gojoba. Por isso eu fiz questão de colocar no texto que eu fiz ontem o jornal Tribuna do Nordeste, do Gojoba, um jornalista que todo mundo respeita, que eu tenho grande respeito também. E quando saiu do Imparcial, botou um jornalzinho para ele ali na Madre Deus. E eu me lembro de eu ter ido lá naqueles tempos, negócio de release, papel, nós somos antigos, né? Eu cheguei por lá e encontrei o Luiz Pedro de noite, 8 horas da noite, fechando o jornal. Fechando o jornal. Que era uma coisa que ele adorava fazer sentado. O jornal não tinha mais do que 4 pessoas. Era Luiz Pedro Gojoba, uma moça lá que fazia aquelas antigas diagramações, e Luiz Pedro lá sentado fazendo o que ele gostava. Por isso também que eu fiz questão de botar na primeira linha. Eu começo do texto falando do blog, né? E termino falando dos analistas, porque eram as coisas que ele estava fazendo agora com muita paixão, né? O blog iniciante, mas que ele fazia com tesão imenso, um compromisso, não é? E quem é jornalista sabe que um blog que não é essas loucuras que tem aqui no Maranhão, não é? É preciso até o sujeito tornar aquilo uma coisa profissional com dignidade, é preciso muito serviço. Então era um cara que estava construindo uma coisa profissional e de paixão que ele sempre tinha. Mas isso chamava atenção, Geraldo, essa coisa dele. Quando eu cito esse grau que eu tomei com ele lá no centro, conversando, porque ele me viu doido para achar um para conversar. Aí, cerveja, ele nem gostava, né, de conversar. Aí sentou e ele também bom de cerveja. E aí conta história e tal. E quando terminou, ele pegou o Uberzinho dele e foi embora para o Vinhais. Ele estava morando no Vinhais. É um exemplo que fica, nesse aspecto ele fica o exemplo. É isso, Saldanha. Só acrescentando, né, que muitas vezes eu fui tirar Luiz Pedro no prego, na época que ele ainda tinha um gol quadrado, na época que ele era editor do Impa no Imparcial, faz muitos anos. É o deputado que nunca andou de cabine dupla, né, Luiz Pedro? Desculpa, Saldanha. Pois é, e é um raro exemplo, por isso deve ser reverenciado, lembrado e pensado sempre, né? Porque, sobretudo aqui no Maranhão, a gente tem muito esse exemplo, né? Que política se faz com Hilux, né? Época de eleição é só o que a gente ouve, fala quantas Hilux custou a tua eleição, né? Então, uma pessoa de convicção, de ação e de generosidade também, né? Então, uma pessoa muito ligada
com a coisa do quilombola, a coisa do indígena, pouca gente sabe disso, mas ele tinha um trânsito danado nas aldeias araribóias. Então ele conhecia aquela região, conversamos algumas vezes sobre Amarante, então, é região também que eu tenho um carinho muito especial, então ele transitava naquela área toda, conversava e tudo. E curioso, mesmo sabendo que em alguns lugares ele não teria voto, mas ele transitava, andava, e o elemento humano para ele era muito precioso, né? E por isso muito rico conversar com ele, né? Um bom exemplo de um bom político, né? Que não sobe para a cabeça nem para a cabine dupla, né? Pois é. Felipe, você esteve na Assembleia no tempo que Luiz foi no mandato de 2002? Foi mais ou menos isso? Não, Tu se lembra dele atuando como deputado? Eu estava no governo do Zé Reinaldo. Isso. E ali... Luiz Pedro era oposição ou estava Era junto? oposição, e a ponte para ele chegar ao Zé Reinaldo, né, foi exatamente eu. Então, ali na pasta da juventude, com todas as relações que a gente tinha com os movimentos e tal, e aí Luiz se tornou assíduo lá na secretaria, né, junto com a Joelma, que na época estava casado com a Joelma, que até ontem estava lá junto, do lado dele, lindo aquilo, viu, Emílio? Que coisa bonita, né? Mesmo divorciados, cuidou dele até o final, como também foi muito bonito olhar o companheiro, o Washington, na caixeira. Eram muito amigos. Ali, até o último momento, ali. Olha, Luiz deixou muitos amigos. Os que não concordavam com os posicionamentos dele, tanto como jornalista, como político, tinha um detalhe muito interessante, né? O respeitavam em duas questões. A primeira, porque ele nunca foi deselegante na questão pessoal. Mas a segunda, que pouca gente sabe, Luiz era um homem muito corajoso, né? Ele era muito calado quando estava nos enfrentamentos. Fiz muitas campanhas com o Luiz, né? Participei, acompanhei, ajudei. E Luiz tinha um grande problema. Luiz era duro, mas de dinheiro. Ele não era só duro. Ontem eu vi a turma lá, né, da antiga falando que eles ficavam com medo, porque ele enfrentava pistoleiros, ele enfrentava os latifundiários. Ele não tinha medo de ninguém. Luiz nunca teve medo. Eu perguntei muitas vezes isso para ele, né? E ele brincava, como sempre, né? Dizia assim, eu ainda vou descobrir se eu tinha medo ou não. Imagina, história de 20, 30 anos atrás. Mas ele era um grande gozador. Tudo. Eu, coitado, era uma vítima. Né? Eu era uma vítima de Luiz. A vida inteira eu fui vítima. E depois juntou com o Geraldo. Aí mesmo é que eu sofria, Marcos. Os intervalos aqui era perigoso. Qualquer vacilo. Eu queria ficar nos intervalos calado aqui na frente deles, Emílio, porque eles, qualquer coisinha, eles queriam... Bullying. Bicho, era pior do que bullying, era bisca mesmo. Eles me caíam de bisca aqui. Olha, quero dizer o seguinte para vocês. Concordo plenamente, assino embaixo. Luiz terminou mandatos. Luiz terminou função de secretário de um dos homens mais poderosos do governo de Jackson Lago, que nós estávamos lá, né? Isso me lembra uma outra pessoa também que terminou, né? E foi começar tudo de novo, que foi Emílio, como eu também, né? Mas Luiz não tinha nada. Luiz não deixou nada. Os amigos se juntaram, se cotizaram para poder levar Luiz para o último local de descanso dele. Isso para vocês saberem. Luiz não tinha dinheiro para se fazer o enterro e o velório. Então, é muito difícil a gente ver um ser humano tão necessário na nossa vida. É isso. Eu só quero acrescentar que ontem, quando o Washington, vice-governador do Maranhão, ele chegou, Felipe, ele olhou para mim e disse:
Olha aí, Geraldo. A gente não é nadinha. A gente volta já já. De volta aqui com os analistas, hoje compondo a mesa Marcos Saldanha, Felipe Clã e Emílio Azevedo. Falamos sobre o integrante desta banca que nos deixou, o jornalista e ex-deputado e militante político das causas populares e sociais, Luiz Pedro. Luiz Pedro, até a sexta-feira passada, ele gravou o programa aqui com a gente, muito alegre. Daqui saiu para tomar o seu chopinho com seus amigos. No dia seguinte, no sábado, esteve com o nosso amigo Haroldo Saboia na passeata lá no centro, protestando contra o governo federal, e estava inteiraço, feliz e pronto para a luta. No domingo de manhã, passou mal e não suportou. Enfim, Emílio, uma das características do Luiz, que você enalteceu em um dos seus escritos, dizia a respeito a questões ambientais, em que ele, se eu não me engano, ele era deputado na época e bateu o pé com relação à instalação de uma grande siderúrgica aqui, que era a menina dos olhos de muita gente, e Luiz Pedro equacionou e disse: gente, vamos avaliar isso. Você lembrou essa história. Era um homem muito corajoso, né? Na verdade, esse assunto, inclusive, foi lembrado... pelo Guilherme Zagallo, num texto belíssimo também. Pelo Zagallo, que Isso. tem muito mais autoridade do que eu no assunto, porque ele foi assim, um protagonista ali naquela década de 2000, né, nesse assunto. Teve um grande movimento na época, não é? Depois o pessoal da Igreja Católica também encostou com muita força, das pastorais sociais, as irmãs de Notre Dame, irmã Anne, que ainda está viva aqui no Pará, e Zagallo e tal. E Zagallo cita que no parlamento, na Assembleia, Luiz Pedro foi um dos primeiros que... Um assunto muito importante que a gente vai ter agora, o plano diretor de São Luís, que vai ser tratado. Quer dizer, aí que se fala, Marco, da história, né? Os exemplos que vão ficando. Quer dizer, Luiz Pedro participou da implantação da Lumar, todo aquele processo de resistência. Depois veio o polo siderúrgico, que foi uma resistência vencedora, o polo não ficou, né? Você imagina, gente, hoje o índice de poluição de São Luís já é maior do que é permitido, do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Hoje, a emissão de poluentes. Você imagina se tivesse uma siderúrgica de aço aqui dentro da ilha? Basta você botar no Google assim, siderurgia e Volta Redonda, poluição. Bem aqui em Açailândia, Emílio, os problemas graves que eles vêm tendo. Então, acho que aí que fala, o processo da história, todas aquelas pessoas que tiveram naquele processo de resistência, eu tive na periferia do movimento, mas estou falando dos protagonistas e o processo como um todo, né? Foi muito importante para a cidade, né? E Luiz Pedro foi como parlamentar. Inclusive ele diz que o Zagallo cita que ajudou a convencer outros parlamentares a explicar e tal, e engrossar o caldo para um processo de resistência que foi muito importante, com certeza. Marcos. É que eu acho que é importante, e o Luiz Pedro tinha essas duas coisas, que é, primeiro, leitura. Ele tinha leitura, conversávamos sobre livros, sobre autores, e ele tinha discernimento. Porque nem sempre a leitura necessariamente dá o discernimento. Então isso ajuda muito pelo olhar, talvez pelo aquilo que a gente elogiou, de falar com as pessoas, viajar, encontrar, dialogar muito com as pessoas, ajudava muito ele a ter discernimento. Então é por isso que eu acho que, por exemplo, você estar à frente do seu tempo, como as pessoas dizem, é você conseguir enxergar o outro naquela situação. Ou seja, uma coisa é agora você se posicionar contra a escravidão. Outra coisa é quem fez isso já naquele tempo da escravidão. Então, uma pessoa que já enxerga naquele grande projeto que aquele não é o modelo ideal de crescimento para a cidade, ele conseguiu enxergar uma coisa, conseguiu se antecipar porque teve discernimento. Então, esse é uma característica muito importante que ele teve. Por isso, a gente sempre destaca o papel dele histórico, nos movimentos em que ele participa e o olhar histórico que ele dá também para as coisas. Isso tem uma qualidade muito grande, né? Eu acho que, e eu sou uma pessoa da história, eu sou muito ligado a legado, eu sempre falo isso, né?
Então, por isso que a presença dele nessa bancada é tão importante, porque ele fala de coisas que ele viveu, coisas que ele viu, de pessoas que ele conviveu. Então, isso dava uma consistência muito grande, mas sobre um prisma da vida de quem passou por isso. Também teve seus erros, teve seus enganos, teve seus acertos, mas conseguiu ter uma vida coerente. Quantos políticos terminam sua vida com essa coerência e deixando o legado? É por isso que a gente queria estar sempre perto dele, né? Por isso que qualquer carona, qualquer oportunidade de encontrar ele era sempre divertida, leve, bacana. Acho que ele não tinha isso que muito político tem, né? Políticos que têm mandatos, né, Emílio? Tem mandatos por um tempo, se afastam e criam um rancor. O bolsonarismo se alimenta inclusive muito disso, desse rancor que as pessoas têm de achar que foram injustiçadas. Ele, muito pelo contrário, ele tinha preocupação com os injustiçados. No sábado, ainda trocamos informações de WhatsApp sobre a manifestação. Ele teve, e aí eu saí da rádio, já fui pro final ali na Maria Aragão, e aí ele mandou um texto, a gente fez alguns comentários sobre o que viu, o que viveu. É como você falou, Emílio, um menino, um garoto, quer dizer, disposto a conversar ali, trocar informações, impressões. É gostoso isso. Muito. Felipe, apesar de tudo, Luiz Pedro sofreu por conta do rancor de algumas pessoas nos últimos tempos, né? E meio que foi descartado num momento difícil, né? Olha, não precisamos falar de nada, mas ele foi uma pessoa. Eu acho engraçado que se falava muito de quem comandava antigamente o poder no Estado, que perseguia as pessoas e tudo mais. Às vezes não é nem quem está no comando, às vezes é quem está em volta, né? E quem está em volta acha que é maior do que quem manda. Que é o que acontece hoje em dia, como sempre aconteceu em todos os governos, municipal, estadual, federal, né? Os amigos do rei são mais perigosos, muitas vezes, do que o rei, porque o rei tem interesse em agregar todo mundo em torno dele. Né? E é uma coisa que infelizmente também acontece no governo do Flávio, né? Os em volta perseguiram Luiz Pedro, né? Os em volta por vaidade intelectual, política, ou por questão de Luiz Pedro ter um posicionamento elegante, mais firme, não souberam discernir isso e não souberam conviver com isso. Mas ele não levou a mágoa. Não. É impressionante. Ele não levou a mágoa, porque a gente conversava muito, né, Geraldo, com ele. Ele não levou a mágoa. Mas essa pessoa, ou essas pessoas sabem muito bem, né, o quanto elas pecaram, né, em não ter feito um caminho de convivência inteligente e de um debate amplo da questão. Olha, eu vou aproveitar que Emílio, você, né, eu aqui perto de vocês três, estou muito longe de poder dizer que eu sou um profissional da imprensa. Eu sou uma pessoa que estou ali fazendo todo um processo e tenho minha participação da forma que eu posso. Há 3 semanas atrás, o Geraldo já estava incluído inclusive nesse projeto, nós resolvemos que nós íamos começar a sugar toda essa história de Luiz Pedro. Nós íamos começar... Causa, né? Pois é. E aí, Luiz, vamos escrever um livro contando a história. Não, o livro é muito comprido, eu quero fazer, mas aí começa, né? Luiz, tu tá onde? Não, eu estou aqui com os amigos. Amigos já era a mesa de bar. Luiz, então vamos fazer o seguinte, vamos então escrever causos. Por quê? Porque todo dia eu tinha um grande prazer de ser o Uber dele. Né? E todo dia, sem Geraldo mandar, apesar de ser o chefe aqui, eu levava, né, lá para o shopping, levava para o banco, ou para onde ele queria ir. Normalmente ele ficava no shopping para tomar o café lá do Senadinho dele, então, essa coisa toda. E todo dia eu ganhava uma história, todo dia eu ganhava uma piada e todo dia eu ganhava um caos. E de 3 semanas para cá nós bolamos um projeto que nós estávamos esperando só mais publicações, né? O nosso amigo Nuna já tinha aceito fazer todas as artes, Geraldo ia cuidar de toda a publicação e nós estávamos registrando lá na coluna à parte. Não deu tempo.
E isso é uma maldade. Ontem eu disse isso para ele. Eu disse, olha, isso é uma maldade. Tu podia ter deixado o arquivo com seu amigo. Emílio Azevedo, considerações finais sobre o programa de hoje, sobre o nosso amigo Luiz Pedro e o que mais você quiser falar. Eu encerro aqui minha participação nesse programa que vocês estão fazendo aí de homenagem ao Luiz Pedro, reforçando essa coisa do processo histórico, né? Posso citar aqui o último caso, né, no caso do Jackson, a cassação do Jackson, que foi um momento ali muito importante da política maranhense e também da política brasileira, porque aquilo desgastou muito o Sarney nacionalmente, né? Você imagina, eu estava até brincando com uma pessoa, outro dia falando, me perguntando sobre isso, eu digo, rapaz, é mais ou menos assim, para quem gosta de futebol, não sei se tu é flamenguista, Marcos. Sou. Mas, rapaz, teve um jogo entre Sampaio e Corrêa, uma decisão no Maracanã, o Sampaio ganhou, e o jogo foi anulado porque disseram que o juiz roubou em favor do Sampaio dentro do Maracanã com a torcida do Flamengo lá. Não existe isso. Né? O Flamengo ser roubado dentro do Maracanã com o estádio lotado. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Jackson. Quer dizer, no Maranhão, a filha de Sarney foi roubada numa eleição. Pelo amor de Deus, isso não existe. Né? Era como se Vitorino Freire tivesse sido roubado. Não o contrário. Mas apesar desse momento que era tão tenso, e tão importante para a história, não só o Brasil estava olhando para o Maranhão, mas nem todo mundo percebia isso, né? Aquilo ali tinha não sei se eu sempre, Felipe, me esquivei de falar daquilo, e acho que é bom dar uma distância, né? Talvez um dia eu fale mais, mas eu vou dizer que tinha muita mediocridade, né? Em torno da não percepção do momento. E tinha muita tinha mediocridade, tinha muita pequenez, mesquinharia, as pessoas preocupadas com seus pequenos interesses. Para eu ser brando nas palavras, não estou generalizando, muita gente. Não era o caso de Filipe, por exemplo, que ficou fotografando, percebendo que ele estava diante da história. E Luiz Pedro foi uma exceção. Ele percebia que ali ele achava que não era uma loucura fazer uma revolução, não. Era de esticar a corda para criar um impasse. Como se fosse uma greve, onde você precisa mostrar para a sociedade que alguém está sendo lesado. E o Luiz Pedro e o próprio Jackson tinham essa clareza, mas o ambiente não favorecia. Eu sou testemunha de que o Luiz Pedro e o Jackson tinham essa clareza de que era preciso esticar a corda, que poderia ter sido mais um pouco esticada, mas o ambiente não favoreceu. Mas o pouco que foi feito, eu vou chamar de pouco, mas o que foi feito, pouco ou muito, o que foi feito já foi suficiente para mostrar para o Brasil que no Maranhão está acontecendo uma grande injustiça. Muito bem. Marcos Saldanha. Eu só tenho a agradecer, né? A oportunidade de estar aqui hoje nessa homenagem, um garoto que foi fã do Luiz Pedro, né? Assim, se imaginou viajando, indo naqueles lugares pela obra dele e depois poder trabalhar com ele é um privilégio muito grande, né? Então fica um legado muito bacana que eu acho que a gente só tem que fazer isso, homenagear, preservar e repetir. Pensar em Luiz Pedro, pensar no MST, por exemplo, pensar na luta pela terra. Tem muita coisa ainda que precisa ser feita, né, Emílio? Tem muito por fazer ainda, então a gente não pode parar. A gente tem a obrigação de seguir aí nessa luta, tem muita coisa a ser feita, né? Ele fez a parte dele. Em relação ao MST, ontem eu recebi uma ligação de um dirigente do MST. Posso dar o depoimento rapidinho? Tem tempo? Eu acho que eu gostaria muito que você viesse aqui de novo para a gente falar disso sem pressa. O que você acha? Não é boa ideia? Pode ser semana que vem, não precisa demorar não. Pronto. Felipe. Assim, eu quero aqui registrar que eu estou zangado com o Luiz. Eu e Geraldo. Nós estamos zangados contigo, Lulu de França. Ninguém te autorizou a ir. A verdade é essa. Tá? Eu não escrevi nada, eu não tenho condição de escrever nada, muita gente me pediu, não dá. Eu e Geraldo estamos travados, estamos lutando contra esse destino cruel aí que nos aplicou essa peça. Eu só quero saber uma coisa, que é o que eu perguntei para Geraldo ontem. Quem vai nos fazer sorrir, Geraldo?
Pois é, Felipe. Meus amigos, vida que segue, a luta continua e nós estaremos aqui. Luiz é insubstituível. Eu ainda não sei o que nós vamos fazer. Nós temos muitos camaradas aqui, todos cuidando de seus projetos mais pessoais, que não podem estar aqui todos os dias como o Luiz estava. E ele vai fazer muita falta para essa mesa e para mim. Obrigado a todos e amanhã estaremos aqui para aquela nossa sexta-feira mais cultural e vamos retornar à alegria, porque Luiz Pedro mesmo pediria isso. Vamos cuidar de quem precisa de cuidado. Grande abraço a todos e até amanhã.